Fique agora com o programa Papo Sol com José Carlos Tonin. Gente bacana que vê a TV Sol em Indaiatuba e região. Nós estamos no 48.1 EUHF e também nas mídias sociais, no endereço TV Sol 48, no Facebook e no YouTube. E mais uma vez estamos aqui na bancada do Papo Sol. E hoje, enriquecendo essa humilde bancada, temos aqui um mineiro, manso e sabido. É mineiro, manso e sabido, a conversa mole, é tudo a mesma coisa. Habilidoso, charmoso, respeitado, estudioso, querido na praça, que todo mundo sabe quem é. Seja bem-vindo, Antônio da Cunha Pena, tudo bem? Tudo bem, Zé, é uma alegria estar aqui de novo depois de muitos anos. A última vez que eu entrei aqui foi no programa da Edil. Olha uma coisa... Você tinha cabelo ainda naquele tempo. É que com esse calorão eu tive que tirar o cabelo. Tirar a peruca? É, tirar a peruca. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Olha, que legal. A despeito da pandemia. Aliás, quero deixar bem claro que nós estamos aqui na nossa bancada a uma distância regulamentar. Estamos sem máscara, mas a uma distância regulamentar maior do que a recomendada pela Organização Mundial de Saúde e também recomendada pelos corneteiros da praça aqui. Tem algum corneteiro comentável, Pena? Você fala assim, estão bem longe um do outro. Lá. Isso. Parece que está perto, mas não está perto. Isso. Mas, Pena, é o seguinte, eu falei de mineiro, falei de habilidoso, de jeitoso. Mineiro é tudo isso mesmo? E mais alguma coisa ainda? Além de ser especializado em queijo e outras coisas? Veja bem, existe uma palavra para designar isso aí, que é mineiridade, né? Ou mineirice. Também. Está no dicionário. Uhum. É lógico que é grosso modo, porque é lógico, ninguém é exato. Nasceu em Minas, vira aqui. Não é isso. Tanto é verdade que eu nasci em Minas há 75 anos, cheguei aqui, conheci Indaiatuba com 10 anos, fiquei até os 11 anos em Viracopos. Até os 11 anos, um ano em Viracopos. Vim em Indaiatuba uma vez por mês para passear. Aos 11 anos voltei para Minas, fiquei mais um ano lá. E com 12 anos mudei-me para cá definitivamente. Porque você não tem sotaque, né? Perdi o sotaque, mas eu tinha. Tinha, né? Conclusão, eu moro aqui efetivamente desde os 12 anos. Estou com 75,5. Essa mineiridade deveria ter acabado. O sotaque acabou. O sotaque foi. Porém, eu me surpreendo fazendo coisas de mineiro que eu passo a acreditar que existe essa mineiridade. É uma coisa que vem mesmo do sangue ou da cultura, sei lá. O que é isso? São os santos de Minas... São as montanhas de Minas, os rios de Minas. O que faz virar mineiro desse jeito? Eu não sei. Dizem que, por exemplo, eu sou contista, a rigor. Eu só tenho feito, em literatura, eu tenho feito memórias do cotidiano de Indaiatuba. Quem escreve contos, coisa do cotidiano? Eu escrevo pequenas crônicas sobre o cotidiano indaiatubano. Mas, no fundo... Quando eu escrevo ficção, eu sou contista. Eu acho que jamais seria um romantista. Contista. Eu jamais seria um romancista. Sim. Mas contista eu sou. Sim. Eu tenho um livro na gaveta de contos só de Natal. Aliás, daqui a pouco nós vamos saber quantos livros você deu palpite ou você escreveu. Sim. Você deu palpite, eu não sei quantos. Sim, a gente está sempre conversando. Mas, porém, segundo consta... O estado que mais deu contistas, e os melhores contistas, são mineiros. Cite 2 ou 3 aí, só para... Vou começar com um, que é o maior... Esse ele julgava dos dois lados, ele fazia contos e fazia romance, que na minha opinião, do século XX é o maior, João Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa. Do século XIX. Aliás, é Machado de Assis. João Guimarães Rosa, até para complementar, desculpe, Pena, foi embaixador, é isso? Também. Foi diplomata? Na Alemanha, né? Foi diplomata, no isso. exterior. Não é?
E tem uma infinidade de Então, contistas. João Guimarães Rosa foi o maior deles. O maior escritor brasileiro, na minha opinião, Grande do século Sertão passado. Veredas. Isso. E Sagarana, que é livro de contos, é Sagarana. maravilhoso, ele é gênio. É considerado gênio, depois de Machado de Assis. E Machado de tem Assis, embora ele morreu em 1909. tido como carioca, mas é mineiro. Não, ele é carioca. Ah, Ele Machado de nunca Assis é saiu carioca. dali. Ah, sim. É. Tá. Mas é do século XIX, Tá. ele morreu em 1909. Machado de Assis é carioca. Isso. Tá certo. Agora, Minas, um monte de vários outros escritores, inclusive às vezes não é tão conhecido, mas você vai ler, ele é um grande contista, certo? E eu, que não sou grande contista, mas eu sou um contista e sou mineiro. Não só isso, maneira de ser, única coisa que eu não sou, que aí eu traio a mineiridade minha. Geralmente eu não fico em cima do muro. Eu desço do muro e tomo uma posição. E procuro ficar firme. Aí eu estou traindo a mineiridade que mora em mim. Mas ninguém é uma forma de fazer mineiro. Porque mineiro como forma de fazer gaúcho. Mineiro até você falando do jeito de mineiro, depois eu vou perguntar da sua cidade ainda, mas acabou me lembrando a queda do Tancredo Neves, né? Sim. Quando Tancredo Neves virou governador do estado de Minas, É. você sabe dessa história. E aí, ele tinha um grande amigo dele, que esteve na campanha, ajudou e tal. E chegou lá, depois da eleição, falou, Tancredo, todos os meus amigos estão falando que eu vou ser secretário de Estado. Como o Tancredo não o queria como secretário, considerava ele um amigo, mas não tinha condição de ser secretário, falou, meu amigo, faz o seguinte, fala que eu te convidei que você não aceitou. Quer dizer, arrumou uma saída muito saída bacana, mineira. A saída mineira. Esse é o mineiro, né? Isso aí é o mineiro. Talvez eu tenha um pouco disso. Fala que você não aceitou e pronto, acabou o assunto. Talvez eu tenha um pouco disso. Outra coisa que falo de mineiro, diz que mineiro é o turco brasileiro. É. Eu não sou. Eu não sei lidar com dinheiro, não gosto. Quem liga é minha mulher. Porque é bom e negociante. sou meio mão aberta. Mineiro é bom mascate, bom negociante? Também é. Bom negócio. É duro no queixo. Você vender para o mineiro, você tem que ser bom. Sim, isso é bom. E para comprar... para levar ele no papo também. Mas para comprar, se você bobeou, você compra. É. Isso, compra sim. Para comprar, tudo bem. Politicamente, inclusive, são danados. É. O mineiro é muito politizado. Eu, por exemplo, não sou político, não tenho vocação, nunca vou ser. Mas eu sou politizado. E presta atenção na política. Porque eu acho o seguinte, não é porque eu ser político que está aqui. Eu acho política um mal necessário. Ela constrói coisas fantásticas. Esse dia eu estava falando com minha mulher, nossa, a política é um negócio fantástico. É cheio de problema, a gente vive bravo com a política, mas se não existisse política, nós não estaríamos numa cidade tão linda assim. Por quê? Eu mudei para cá, tinha 18 mil habitantes. Eu vi essa cidade crescer. E ela estava patinando. Patinando. Política, então, na sua opinião, é a arte e a ciência do bem comum? Eu acho que é por aí, eu nunca vi esse termo, mas é também, é um monte de coisa, mas é isso também. Agora, eu acho importantíssimo, a política é uma coisa fantástica, é até bonita, mas, porém, perigosa. Eu jamais seria político, mas acabo sendo... Sem querer. Que diz, inclusive, algum pensador disse que não existe... A política diz que está em tudo. O ser humano é um ser político. É um ser político. Eu nunca meditei sobre até isso, porque eu não política sou dentro de casa, intelectual. política com os filhos. Né? Tudo. Para você viver, você tem que usar fazer a um pouco política. de política, né? É exatamente. Mas, Pena, nós falamos já de mineirice, de mineiridade e tudo mais, de Tancredo, de João Guimarães Rosa, esse gigante, né? E que cidade você é lá de Minas? Eu nasci, quando eu nasci, ela se chamava Santa Bárbara do Mato Adentro. É centro-norte de Minas. Do meio de Minas, Belo Horizonte, meio de cima para cima. Está uns 300 quilômetros, está uns 200 quilômetros. Pendendo para o leste, mais rumo Pra ao norte. cima. Não é para o sul. Para cima de BH, 200 e tanto de BH. Isso. É uma cidade histórica, centro-nordeste, né? Porque Nordeste, mais para a direita. Isso. Ela é uma cidade que
extração de minério, de ferro, principalmente, até hoje. Aquela estrada que liga Vitória a Minas, que transporta o dia inteiro minério, de ferro. a linha passa por ela. Ah, isso aí. A cidade pequenininha. E como é que chama hoje? Você falou que era... Hoje chama só Santa Bárbara. Tiraram o mato adentro, porque Santa também ficou Bárbara. meio esquisito. Então é só Santa Bárbara? Só Santa Bárbara. Então Santa Bárbara tem nos Estados Unidos, lá na Califórnia. Tem aqui em São Paulo, tem Santa do Bárbara Oeste. do Oeste. Acho que tem outra Santa Bárbara Tem do Norte duas e do lá Sul. em Minas. É, né? Tem Santa Bárbara minha e tem uma outra Santa Bárbara lá, não sei o quê. Mas Santa Bárbara com algum apelido no fim. Com algum apelido. A sobrenome. minha era do mato adentro. Agora eles tiraram o mato Tiraram, adentro. ficou só Santa Bárbara. Ela é uma cidade E hoje, histórica, tem que assim. população, Santa Bárbara? No sentido, é pequena, deve ter uns 10 mil habitantes, se tiver Você 15 você tem mil. parente lá ainda? Tenho alguns primos de segundo grau. Por quê? A família Pena, que veio de Portugal em 1800, lá vai pedrada, vieram alguns irmãos. Isso é o que me contaram. Parece que um ficou no Rio de Janeiro, outro foi para Minas e até para Bahia. Hoje está espalhado, tem pena para todo lado. Paraná tem pena em todo lugar. Lá atrás são parentes. Mas aqui em Datuba mesmo tem penas aí, chegaram penas na cidade Que não tem que nada a ver, não não são, sabe. mas lá atrás são. E nessa cidade ficou o núcleo, nasceu o núcleo que gerou o Afonso Pena. O Afonso Pena nasceu na cidade onde eu nasci, que é Santa Bárbara. Olha que na chique. mesma rua eu nasci. Então dele. a sua cidade tem um ex-presidente da Tem o República? presidente. Lá, outra referência muito grande é que Afonso tem Pena. o Colégio do Caraça, aquela que ficou famoso com o lobo guará, que vai lá comer a comidinha que o padre põe para ele, é a estação turística. Sim. Esse colégio, que é fantástico, tem uns 300 anos, hoje não é mais colégio de padre, pertence aos padres, mas é lugar de pousada. Fica no alto de uma montanha, uma reserva florestal maravilhosa. E ali estudaram 3 presidentes da República. Eu não sei os outros, porque era um colégio muito importante. Quando a pessoa queria fazer um estudo melhor, eles punham a criança lá. Não necessariamente que ia ser padre. Eles iam para estudar para padre. Iam Mas na hora que via que não tinha vocação, saía de lá pelo menos com cultura. Foi o boa caso cultura, né? do Afonso Pena e de outros 2 que eu não lembro. Então a sua cidade tem um presidente, porque o nosso presidente foi o Marechal que fez a proclamação da República, né? O Deodoro da Fonseca. Isso. Depois o Prudente de Moraes, Campos Salles, depois Afonso Pena. Afonso Pena, que morreu em meio do exercício. Morreu no exercício. Isso. Ele era irmão do meu bisavô. Ah, é? É. O avô do meu pai... Olha o que a gente está descobrindo, que o Pena tem um parente que já foi político, presidente da né, República. Pelo amor de Deus. O irmão do meu pai era... o avô do meu pai era irmão do pai dele. Ah, é? É. Que legal. Então ele nasceu na mesma cidade. Ô, Pena, fala uma coisa. E vocês, o seu pai acabou vindo para cá por quê? Então, veja bem, só para resumir a coisa, o Afonso Pena, ele era advogado, tal. Era um ramo ali dos irmãos que deu certo, que estudou. O resto, caipirada, não estudou. Eu, por azar, eu caí no ramo que não estudou e que era pobre. Então, o avô do meu pai, que era irmão do Afonso Pena, gente humilde, já gente caiu, simples. era humilde, não estudou. Deu meu avô, que também é de sitiante, deu meu pai, que nasceu no sítio. Também de poucas letras. Isso. Meu pai aprendeu a ler, foi até o 3º ano só. Ele foi servir o quartel em Ouro Preto, o Exército. Uhum. E quando ele saiu do quartel, aí ele não queria voltar para a cidade. Aí ele ficou, voltar para o mato, ele ficou andando por ali e aprendeu a profissão de carpinteiro. Ele tinha o nome de José, São José era carpinteiro, e ele também era carpinteiro. E chamava José também. E virou carpinteiro. Agora, imagine um carpinteiro que não é uma profissão, ele não era marceneiro, ele era carpinteiro. Ele teve 13 filhos. Era pobre pra caramba mesmo.
E ele empregou numa construtora de barragens hidroelétrica. Aí ele começou, acabava uma barragem aqui, mudava para o estado do Rio. Ia para longe. A família punha as tranqueiras na mala. Em cima do caminhão e seguia para ele. E assim a gente foi andando de ponta a ponta. Mas nessa última parada nossa, que é chama Salto Grande, no meio do mato, que pertence à cidade de Braunas ou Braraúna, não sei, um lugar desse. Aqui em São Paulo. Não, tudo Minas. Ah, Minas. É. Construção de uma hidroelétrica, ali ele estava com, quando ele saiu, terminou, ele estava com 66 anos. Com um trabalho pesado, ele estava cansado, não queria mais continuar naquela vida. Uhum. Coincidiu que meus 3 irmãos mais velhos ficaram sabendo que vinha a Singer para São Paulo. Aqui para Campinas. Que a Singer era uma coisa fantástica, parecia uma fábrica de carro. Sim. Toda casa tinha uma Singer. Claro. Aí eles viram no jornal, pegaram as malas e vieram para cá os 3 moços, para Indaiatuba. Um deles o seu pai? Não. Meu pai tinha 67. Ah, seu pai já tinha 67. É. Meus irmãos, os 3 mais velhos, vieram parar em Indaiatuba em 54, por aí, 53, para a construção da Singer. Vieram trabalhar aí. Tá. Terminou a construção, a Singer começou, eles foram, 2 deles foram admitidos. Admitidos na própria fábrica. Um outro continuou fora. Então tinha 3 irmãos aqui. Esse que ficou fora, que era meio vida torta, meio revoltado, um jovem revoltado, ele voltou para Minas, só que ele parou em Belo Horizonte. Ele não foi para a cidadezinha onde nós morávamos. No lugarejo que a gente morava não era nem cidade. Uma vila de peão lá da construtora de coisa. Ele aprontava muito, que era um jovem revoltado. Aí com 25 anos, 24 anos, lá em Belo Horizonte, ele emprestou um carro de um amigo, bateu o carro, saiu na primeira página do jornal. Aí meu pai teve que ir para Belo Horizonte tirar ele, que ele estava preso. Socorrer ele lá. Levou ele para ficar junto, porque é um jovem revoltado. Chegou lá, ele brigou com a polícia por causa de uma namorada, foi preso de novo. Aí tirou ele de novo da cadeia e ele se engraçou com a moça, engravidou e casou. Aí sossegou. Aí resolveu. Não, sossegou, ficou um mês sossegado. A mulher grávida, aí ele foi nadar no rio, que lá é um rio mais ou menos no rio de Santo Antônio, morreu afogado, a mulher estava junto, foi tentar salvá-lo, foi também ela e o filho na barriga. Conclusão, essa desgraça fez com que esses 2 meus irmãos que estavam em Indaiatuba, trabalhando na Singer, fosse lá visitar a família, porque afinal um irmão morreu com a cunhada. Uhum. Aí eu tinha 9 anos, me engracei e falei, não, eu quero ir embora para São Paulo. Porque eu não aguentava mais aquele lugarzinho lá e depois morreu meu irmão. Então, espera aí que eu vim parar para cá. Espera um pouquinho. Então, vamos parar por aqui, porque você viu que ele conta. Ele é homem do conto, né? A Júlia está chamando a atenção nossa. Nós já voltamos já com o Antônio da Cunha Pena. Não vou falar muito, porque o que ele conta é coisa impressionante. Até já com o Pena, o Antônio da Cunha Pena. Você está assistindo o Papo Sol com José Carlos Tonin. Ótica Carvalho, óculos e relógios que combinam com a sua rotina e o seu momento. Nos siga nas nossas redes sociais, @Ótica Carvalho no Instagram e facebook.com/óticacarvalho.oficial.
essa história para dizer que ele chegou por aqui. E você veio parar aqui com quantos anos? Daí, eu morei em Viracopos, Sim. aí eu fui para Minas Sim. e fiquei lá um ano. Meu Então, pai estava cansado. Entendeu? Morou em Viracopos por causa da construção da Singe. Sim, Depois voltou na pra casa lá. do irmão que veio para Sim. cá. A família continuou em Minas. Aí eu voltei porque deu saudade, eu queria voltar Aí você pra veio Minas. encontrar os irmãos aqui. Isso. Aí eu fui para lá de novo, um irmão me levou para lá de novo, e eu fiquei lá, fiz do terceiro ao quarto ano, tirei diploma lá, que era com quarto ano, né? Sim. Mas aí estava terminando a construção da represa, meu pai não queria continuar naquela vida. Aí ele falou, bom, já tem 2 lá, um morreu, e já tem 2 lá em Indaiatuba, nós vamos para lá também. Foi daí que nós mudamos então com a família para cá. Viracopos e tal, ainda é tudo. Isso, a culpa é a Sinja. A culpa é a Singe que levou a culpa. Nós Isso. temos que aguentar agora. Tem que Tudo bem. aguentar agora. Que legal, que legal. E aí, Pena, você fez uma carreira, evidentemente, sempre estudando, assim. Você não chegou a ir para a universidade? Eu era muito... Era não. Quem nasce burro é burro até o fim. Eu Você sou não chegou- burro para a escola. Você não chegou a ir para a universidade? Você estudou, Não. Você é um autodidata. Por aí. É. Única sorte minha, eu gosto de ler. Eu gosto de ler. Mas escola eu sou ruim. Eu era ruim, porque eu tive um primário muito ruim. Você vê, com 8 anos e meio eu era semi-analfabeto. Então, se você perguntar o que é uma raiz quadrada para você, você não sabe. Não, eu sou a própria besta quadrada. Eu sou ruim de matemática e ruim de português, eu nunca estudei Não, português inglês. não é verdade, Não, mas não tudo é. Bom, é que não dá tempo. Senão eu te contaria que eu sou péssimo em português. Só que eu leio muito e tenho vocação para escritor. E sou metido. Então, o cara metido, ele faz qualquer coisa. É abusado. Eu sou abusado. Eu me acho. Tá. Aí eu fui ser escritor também, atirei para todos os lados. Mas eu cheguei aqui, trabalhei 2 anos e meio numa fábrica de cabide, porque era naquele tempo criança trabalhava. Sim. Com 13 anos entrei na fábrica de cabide. Sei. Mas eu precisava fazer alguma Aí, coisa com 13 melhor. anos na fábrica de cabide. Ficou até quando? 2 anos e meio, daí fui fazer Senai em Itu. Ah, você fez o Senai. Fiz ajustador mecânico. Ajustador Voltei e fui mecânico. trabalhar na Judite. Trabalhei 12 anos na Judite, mas odiava mecânica, eu odiava a fábrica de cabide, odiava o Senai, odiava a Judite. Só trabalhar para ganhar os trocos. Só para ganhar porque eu não tinha vocação. Não é que eu sou vagabundo, ao contrário. Nunca fui mandado embora em lugar nenhum. O Palimércio, que Você era meu gerente... Trabalhava meio contrariado. Contrariado. E o Palimércio, que era meu gerente, me entendia. Ele via que eu não tinha vocação para aquilo, mas ele me aturava. Tanto é que quando ele virou presidente da Tubacuba, ele me chamou para diretor de Quer dizer, ele não tem social. juízo mesmo. Ele não tem juízo mesmo. Exatamente, ele conhecia. O Geis também foi presidente 2 vezes, me chamou para diretor social. Eu fui diretor social dos 2. Mas assim, tudo na raça, porque... E depois que saiu da Judite, o que você foi fazer? Aí, eu trabalhei 12 anos na Judite, mas morrendo de vontade de ser alguma coisa. Quando eu era bem pequeno, que a gente não tem noção, perguntava, o que você vai ser quando crescer? Até uns 9 anos eu queria ser padre, porque um dos meus irmãos que mudaram para aqui foi quase padre, ele chegou quase a se formar Foi e saiu. seminarista e tal. Seminarista. Inclusive nesse colégio lá da minha terra, Santa Bárbara. Tá. Ele mora hoje em Campo Limpo, hoje era o mais velho, tem 86 anos. Ameaçando ser padre. Aí Quase que eu fui, porque eu vi ele vestido de batina, eu achava bonito. Mas depois eu vi que não era bem minha praia. E aí pintou a região. Aí eu mudei o meu discurso. O que você vai ser quando esquecer? Eu vou ser artista. Ah, é? Eu queria ser cantor, ser ator, ser pintor, qualquer coisa desde que fosse artista. Tanto é que eu tentei ser tudo. Eu pintei quadro, eu fui cantor 5 anos de uma orquestra de baile, que você deve ter dançado comigo, tocamos em Montemor naquele tempo, Capivari, tudo na região. Fiz teatro, peça teatral, trabalhei aqui. A arte era comigo.
Eu tirava. Faltava literatura, porque eu tinha um complexo muito grande, porque eu escrevo muito errado. Escrevia. Cebola é com quê? Com C ou com S? Tá. Sabe essas dúvidas? Que é erro da primária. Eu tive um primário horrível. Primário horrível. Professoras improvisadas, não tinha professora. Bom, conclusão, mas eu tinha vocação. Uma coisa é você não ser trapezista, mas você pode ter vocação para trapezista. Eu tinha vocação para escritor, mas não tinha cultura para isso. E não tenho até hoje. Mas eu lia muito. A grande diferença. Por isso eu falo para todo mundo, falo para as minhas netas, meus filhos. Leiam. Porque a salvação Então, mas daí da Judite tá na você leitura. foi fazer o quê? Na Judite, daí eu continuei procurando o que eu queria fazer. Ser pintor não dava aqui. Ser ator aqui em Indaiatuba não dava. Eu não ia ser concorrente do Ébrio. Isso, que já tinha o Ébrio. Ser o quê? Fala qualquer arte aqui em Indaiatuba, eu tentei ser. Não tinha espaço, né? Não tinha, mas não dava para ganhar dinheiro. Não ganhava nada. Até que, um dia, eu lendo o gibi, eu vi lá Instituto Monitor, curso de correspondência de fotografia. Isso, Instituto Eu mandei Monitor, a era carta. famoso esse instituto. Veio o preço na carta, porque não tinha e-mail, era tudo por carta. Custa tanto por mês, você estuda tanto. Para estudar. Topei, fiz o curso por correspondência. Fotografia. Mas quando você tem vontade e tem vocação, é o mesmo que estudar numa faculdade. Eu levei a sério o curso, passei, tirei o diploma, comprei um ampliadorzinho, construí. Meu pai construiu para mim um galinheirinho que tinha no fundo do quintal da minha casa, descendo para a estação ali. Tem 3 casas iguais à esquerda, estão lá até hoje. A primeira eu morava ali. No fundo tinha um galinheiro desativado. Ele fechou uma parede, eu escureci ele, fiz uma câmera escura, comecei a revelar filme e fazer fotografia. E trabalhando na Judite. Trabalhando na Judite e já fazia uns bicos de fotógrafo. Não, mas não fazia bico. Eu fazia para mim, fotos artísticas. Só pra você. Porque eu sou metido artista. Então fazia fotos. Você acha que você é bacana? Que eu sou artista, eu sempre fui meio metido. Eu sempre me achei. Eu sou de Leão, e diz que Leão é todo metido. Mais ou menos. E aí eu fiz as fotos mais bonitas que eu fiz. Eu fazia tudo 18x24. Lá no meu quintal, lá, nas horas vagas. Um dia, eu falei, eu preciso mostrar isso para alguém. Eu vi a vitrine da Brasília Magazine, da Dona Pedrinha. É uma coisa chique. É a melhor da cidade. Uma vitrine enorme, cheia de manequim, noiva. Criei coragem, fui lá com um puta medo falar com a Dona Matilde. Dona Matilde, a senhora não dá para expor minhas fotos? Eu sou um fotógrafo de arte. Dá para a senhora expor aí? Com medo dela me tocar de lá, né? Porque é uma senhora meio altiva. Ao contrário, ela se encantou com as fotografias. Já na hora, ela pegou o alfinete, pendurou nas noivas as 30 fotografias, decorou a matéria. Tinha um repórterzinho que depois veio ser meu amigo na Tribuna, não era bem repórter, porque naquele tempo não tinha repórter. Ele era colaborador da Tribuna, que é o Jair Claro de Oliveira. Sim, de Jair Claro de Oliveira. Depois virou meu amigão. Professor. Ele pôs um quadrinho assim, nasce um artista, né? Um artista da fotografia em Indaiatuba e puxou meu saco. Eu me achei o máximo, porque você não pode... Leonino disse que você não pode elogiar. Elogiou, já se acha. Elogiou, eu já me senti. Eu sou o próprio Sebastião Salgado, que nem existia naquele tempo. Sebastião Salgado. Eu já me achei. É um craque da fotografia em branco e preto. Isso. E continuei trabalhando na Judite, porque também... Premiado internacionalmente, Sebastião Salgado. Não era, mas eu pensava que era. Mas daí, eu tinha uma coisa de bom. Sempre fui trabalhador e direito e tal. Não tinha vocação, mas trabalhei, não deixei de trabalhar, comprei o lotinho, comecei a fazer a casa, aí comecei a namorar a Regina, mas não tinha possibilidade de ser fotógrafo. E queria ser, porque é a minha saída. Falei, bom, artista eu vou ser, sendo fotógrafo, e vou poder viver em Indaiatuba. Até que Sérgio Eda me chamou, eu saí da Judite e fui ser o gerente do Sérgio Eda da lojinha dele. Aí eu já tinha a teoria, porque eu tinha feito o curso, com a prática eu virei fotógrafo. O meu patrão era Sérgio Eda e o Silva, o Edílio Monteiro da Silva. Edílio Monteiro. Quando o Edílio saiu da Arte Foto,
Eu saí também, ia Saiu com montar ele. meu foto. Ele falou, entre você ser meu concorrente, venha ser meu sócio. Aí nasceu Silvio e Pena, Silvio e em Pena. 78. Silvio e Pena, uma marca de Indaiatuba. Fotografias. Silvio e Pena Fotografias. Foi assim que nasceu a fotografia. O Silvio e Pena Fotografia e o fotógrafo. E aí isso já caiu fora da Judite. Aí eu virei o rei das noivas. Eu não aguentava mais ver virgem. Eu fotografei mais de 2.000 casamentos. Eu virei especialista em noivas. Ah, é? É lógico que eu fotografava desde 3x4, defunto, Sim, carro que tudo, bateu, para a polícia, fazia Mas tudo. o quente era noivo. Meu forte era noiva. E eu virei uma referência na região. Eu era chamado para Campinas, tudo. O respeito pelo Silvio e Pena e pelo fotógrafo, eu criei um respeito. Porque eu tinha vocação e vontade. A ponto de comprar aquele lote junto com o meu sócio e construímos Fazer um o prédio prédio lá. e fizemos Silvio e Pena, que eu parei de trabalhar agora em janeiro. Eu me desliguei do Silvio e Pena. Hoje eu sou vagabundo profissional. Quer dizer, de faço artista mais nada. quase metido a profissional, Isso. para vagabundo profissional, com certeza. Tá vendo como é bom ser metido às vezes? Vagabundo profissional, É. com certeza. Esse Eu é bom. sou o famoso voo do besouro. Disse que o besouro não era para voar, porque ele não tem dinâmica para isso. É. E ele é pesado, mas, no entanto, ele voa. Ele- Eu não tinha nada para ser artista, nem ser fotógrafo, nem ser escritor. No entanto, eu sou Mas escritor. tinha um ânimo, Eu tenho o ânimo, a centelha, a centelha acesa. que é a vocação. Olha, nós vamos ficar 3 dias falando aqui e não vai dar certo. Porque a Não Júlia vai já dar tá certo, já chamando acabou atenção. o programa, eu não falei Acabou nada. o programa, não falou nada. Mas eu vou ter que trazer ele para um segundo turno aqui, um terceiro turno, se for o caso. Mas, que coisa maravilhosa, Pena. Vamos fazer o seguinte, para não dizer que nós não falamos nada da cidade. Fizemos uma... Esse cara aqui que queria ser padre, mas caiu fora, depois a Regina Queria no ser pedaço, artista. tudo mais, queria ser artista, mas finalmente ele se realizou. Hoje ele é vagabundo profissional, corneteiro, e tinha e tem bons amigos na cidade, Graças a Deus. e adotou Indaiatuba lá, desde lá de trás até hoje. Fale um pouco na nossa câmera aí para Indaiatuba, o que você quiser, porque nós precisamos encerrar o programa. Vamos lá. Força. É uma pena, mas... É uma pena. Fica aqui o meu convite para um próximo, se você quiser. Eu sou corneteiro, como você disse, sou mesmo, assumido. E tem muita coisa para falar. Falar de quê? Qualquer coisa. O que eu não souber, eu não vou enrolar você. Pergunta. Eu quero só deixar uma mensagem que eu bato sempre, porque eu acredito muito nela. Pessoal, acredite, leia a salvação. Leia. Se você quebrar a perna ou for preso, com um livro na mão você estará solto, estará correndo por aí. Porque o livro faz a gente viajar. E dá tudo que eu tenho, porque eu fui mau estudante, mal tudo, e consegui vencer dentro dos limites na minha vida, graças à leitura. É isso. A mensagem final do Antônio da Cunha Pena. Mineiro, sabido, obstinado, eleitor empedernido. E dá uma declaração no final. Se você lê alguma coisa interessante, você acaba virando. Meus parabéns, Pena. Muito obrigado pela sua presença, abrilhantando essa bancada do Papo Sol aqui, humilde. E espero que você volte qualquer outra hora. A hora que você quiser, eu volto, e muito obrigado pela oportunidade, porque hoje eu sou um velho. Eu acho que no Brasil não se respeita muito o velho, mas o velho tem algo a fazer, porque a história dele, se ele chegou em algum lugar, é porque ele caminhou. Alguma história não bacana ficou ele parado. tem. É isso. Legal. Um abraço, amigos da TV Sol. Você acabou de assistir o programa Papo Sol com José Carlos Tonin.